Zenit é uma palavra que simboliza o ponto mais alto do céu, o auge, o momento em que algo atinge a perfeição. Foi exatamente este nome que Georges Favre-Jacot escolheu em 1911 para a sua manufatura relojoeira, fundada décadas antes, em 1865, em Le Locle, na Suíça. E não foi por acaso. Desde o início, Zenit aspirava a ser mais do que uma marca de relógios. Queria representar a busca pela precisão absoluta, pela engenharia impecável, pela beleza do detalhe. Queria ser o Zenit da relojoaria. Ao longo de mais de século e meio de existência, a Zenit não apenas acompanhou a história da relojoaria, moldou-a, desafiou-a e resistiu a crises que destruíram outras casas. Hoje, continua a ser lembrada não apenas pelo seu movimento lendário, o El Primeiro, mas por uma longa tradição de inovações, de conquistas técnicas e de histórias humanas que a tornam uma das marcas mais fascinantes de sempre. A gênese da Zenit remonta ao espírito visionário de Georges Favre-Jacot. Numa época em que a maioria dos relojoeiros trabalhava em oficinas pequenas com produção descentralizada, Favre-Jacot teve uma ideia ousada: reunir sob o mesmo teto todos os artesãos necessários para fabricar um relógio completo. Isso significava relojoeiros, reguladores, engenheiros, polidores, decoradores, cada um especializado num aspecto da criação, mas todos a colaborar em proximidade. Essa organização vertical era revolucionária. Transformou a manufatura em Le Locle numa verdadeira fábrica de precisão, permitindo controlar cada detalhe do processo, garantir qualidade uniforme e, sobretudo, fomentar a inovação. Os resultados não tardaram a aparecer. A Zenit rapidamente destacou-se em concursos de cronometria, obtendo prêmios e distinções que reforçavam a sua reputação. No virar do século XX, a marca já era sinônimo de precisão. Em 1900, na Exposição Universal de Paris, Zenit recebeu reconhecimento internacional pela excelência dos seus movimentos. Esses prêmios não eram simples medalhas de vitrine. Eram provas concretas de que os mecanismos Zenit funcionavam melhor, regulavam o tempo com mais rigor, resistiam às variações de temperatura e mantinham estabilidade em condições adversas. Durante as primeiras décadas do século XX, Zenit expandiu a sua presença. Produziu relógios de bolso para uso civil e militar, cronógrafos, modelos com alarme, calibres com reserva de marcha alargada. O nome Zenit era respeitado em todo o mundo, especialmente em setores que exigiam fiabilidade máxima, a aviação e a navegação. Não por acaso, pilotos pioneiros como Louis Blériot usavam relógios Zenit. Em 1909, Blériot tornou-se o primeiro a cruzar o Canal da Mancha de avião, com um Zenit no pulso. Esse episódio marcou a associação duradoura da marca ao espírito de exploração e de conquista. Outra ligação curiosa foi com o líder indiano Mahatma Gandhi, que possuía um relógio de bolso Zenit com repetição de minutos. O facto de uma figura que simbolizava simplicidade e resistência ter escolhido um Zenit revela como a marca atravessava barreiras culturais e conquistava clientes por todo o mundo. Os anos 40 e 50 reforçaram ainda mais a imagem da Zenit. A marca destacou-se nos concursos de observatório, competições rigorosas em que movimentos eram testados durante semanas sob diferentes condições. O calibre 135, desenvolvido em meados da década de 1940, tornou-se um dos mais premiados da história, com vitórias consecutivas em Neuchâtel e outros centros de cronometria. Esse calibre era famoso pela estabilidade, precisão e engenharia robusta. Tornou-se um símbolo da obsessão da Zenit pela exatidão. Mas o momento que verdadeiramente colocou a Zenit na história ocorreu em 1969, com o nascimento do El Primeiro. Nesse ano, várias casas competiam para lançar o primeiro cronógrafo automático de pulso. A Zenit venceu a corrida com algo ainda mais extraordinário. Não apenas um cronógrafo automático, mas um movimento de alta frequência, vibrando a 36.000 alternâncias por hora, capaz de medir décimos de segundo. O El Primeiro era integrado, compacto, elegante,
e tornou-se imediatamente um marco. Este movimento foi utilizado em inúmeros relógios da própria Zenith, mas também fornecido a outras marcas de prestígio. Um dos casos mais conhecidos foi a Rolex, que durante anos utilizou versões modificadas do El I no famoso Daytona, antes de desenvolver calibres próprios. Essa colaboração reforçou a fama do El I como um dos movimentos mais respeitados da indústria. Mas os anos 70 trouxeram também a chamada crise do quartzo. Relógios eletrônicos baratos e precisos, vindos sobretudo do Japão, arrasaram o mercado mecânico. Muitas casas suíças fecharam as portas. A Zenith foi duramente afetada. A direção decidiu abandonar a produção do El I e focar-se em modelos de quartzo. Foi nesse contexto que um herói improvável emergiu, Charles Vermont, um relojoeiro da manufatura. Quando recebeu ordens para destruir as ferramentas, moldes e documentos necessários à produção do El I, Vermont recusou. Escondendo-os no sótão da fábrica, preservou-os secretamente. Graças à sua desobediência, quando anos mais tarde a procura por relógios mecânicos renasceu, o El I pôde ser reativado. A sua coragem salvou não apenas um movimento, mas toda a herança técnica da Zenith. Nos anos 80 e 90, com o renascimento da relojoaria mecânica, a Zenith recuperou o brilho. O El I voltou a ser produzido, agora em versões modernas, e tornou-se novamente referência. A marca expandiu coleções, criou novas estéticas, mas nunca deixou de cultivar a sua herança de precisão. O Chronomaster surgiu como linha dedicada a cronógrafos com design clássico e mostradores icônicos, como o célebre Tri-Compax com 3 submostradores contrastantes. O estilo Panda, com submostradores pretos sobre mostrador branco, ou Reverse Panda, tornou-se uma assinatura visual reconhecível. Nos anos 2000 e 2010, a Zenith enfrentou o desafio de se modernizar sem perder a autenticidade. Surgiram coleções como Defy, mais ousadas, experimentais, explorando materiais contemporâneos como titânio, cerâmica e carbono. O Defy El I 21 foi um exemplo impressionante. Um cronógrafo capaz de medir centésimos de segundo, com um segundo ponteiro a dar uma volta completa ao mostrador em apenas 1 segundo. Era um tributo ao espírito do El I, mas elevado ao extremo da inovação moderna. Outro feito notável foi a introdução do movimento Defy Inventor, com um oscilador monolítico em silício que substituía o conjunto tradicional de espiral, âncora e balanço. Essa inovação representava uma nova forma de encarar a regulação, simplificando e modernizando um dos componentes mais delicados da relojoaria. Além da técnica, Zenith também soube preservar a ligação com a aviação. A marca mantém a linha Pilot, evocando os grandes relógios de cockpit e de pulso usados no início do século XX. Mostradores grandes, números árabes luminescentes, coroas sobredimensionadas, tudo remete para o espírito dos pioneiros dos céus. Poucas marcas têm legitimidade tão grande no uso da palavra Pilot no mostrador, e a Zenith é uma delas. As curiosidades não se ficam por aí. Zenith é uma das marcas com maior número de prêmios de cronometria da história, ultrapassando 2.000 distinções. Esse legado de competições de precisão mostra que a sua obsessão pelo detalhe não é marketing, é uma herança comprovada. O acabamento dos relógios também merece destaque. As pontes chanfradas, os parafusos azulados, os mostradores com guilhotier ou esmalte, tudo trabalhado com rigor artesanal. Mesmo os modelos mais contemporâneos, com caixas futuristas, mantêm esse toque humano. Não é apenas tecnologia, é arte. Hoje, Zenith continua a equilibrar tradição e inovação. O Chronomaster Sport, lançado recentemente, mostra como a marca sabe reinterpretar o passado para o presente, trazendo o design clássico do El I para uma linguagem moderna, robusta e apelativa. O Defy Skyline, por outro lado, aposta numa estética contemporânea e urbana, mantendo a precisão lendária. A Zenith é, portanto, uma marca de histórias humanas, de coragem em tempos difíceis, de inovação constante, de herança técnica e cultural.
não mede apenas o tempo. Mede a capacidade do ser humano de resistir, de inovar e de sonhar. Quando alguém coloca um zênite no pulso, carrega consigo mais de 150 anos de história. Carrega a visão de Georges Favre-Jacot, a ousadia do El I, a coragem de Charles Vermont e o espírito dos pioneiros que cruzaram mares e céus. Carrega a prova de que, mesmo quando o mundo parece virar costas à tradição, há sempre quem a preserve. Zênite é mais do que uma marca, é um testemunho do que significa aspirar ao zênite, o ponto mais alto onde o tempo se encontra com a perfeição.